Estamos de volta para destacar agora que o Cerrado é uma das regiões de maior biodiversidade do mundo, conhecido também como a savana brasileira ou floresta invertida por causa das raízes profundas de sua vegetação. O Cerrado é composto principalmente por árvores baixas, arbustos espaçados e gramíneas. E a região é o foco principal de um novo estudo que destaca a importância de terras privadas para a conservação da biodiversidade do Cerrado brasileiro. O material foi publicado até na revista Science, que é uma das publicações acadêmicas mais prestigiadas do mundo. Para conhecer os detalhes, então, desse estudo, eu converso agora com Caroline Nóbrega, que é diretora-geral da Aliança da Terra. Seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Campo, Carol. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra e uma alegria poder participar e estar falando um pouco sobre o estudo, né, que eu com outros autores, publicamos recentemente. Agradeço o convite. Nós que agradecemos, é uma honra ter você aqui com a gente também. Então eu queria que você começasse falando aqui para o nosso público, né? Se essas terras privadas são, em boa parte, áreas de reserva legal em propriedades rurais, é isso? O trabalho, né, esse artigo, ele se propôs a avaliar as áreas protegidas nas áreas privadas, que estão previstas no Código Florestal, que é a reserva legal e a área de proteção, as áreas de proteção permanente, então, que são as famosas APPs, né? Uhum. Então, são áreas que já estão previstas no Código Florestal. Então, nós avaliamos as áreas que hoje, né, que possui o CAR, que é essa declaração que o produtor rural faz, e ele mesmo já declara, né, quando ele faz a declaração do CAR, aonde está localizada a APP e a reserva legal. Então, Uhum. foram essas áreas que nós avaliamos. Que bacana. E o que vocês descobriram, então, avaliando essas áreas? Como que é o papel delas para a preservação da biodiversidade? A gente já sabia, né, de alguma forma que elas tinham importância. Acho que quem anda no APP ou numa reserva legal, é fácil perceber que existe um papel ali, não só para a proteção dos corpos hídricos e outras funções, né, Uhum. mas também para a proteção da biodiversidade, das espécies de plantas e animais que estão ali. Então, essa noção de que essas áreas eram importantes para proteger a biodiversidade já existia. O Uhum. que esse artigo traz de novo que foi pela primeira vez, isso foi mapeado e foi quantificado. Então, e aí acho que o grande, né, um dos principais resultados do trabalho foi a gente destacar que 15%, né, da distribuição das espécies de vertebrados ameaçados de extinção estão localizados, né, a distribuição deles sobrepõe com as áreas de APP e de reserva legal. Só para ter uma ideia da importância, né, desse número, as áreas públicas, unidades de conservação no Cerrado, o percentual é o mesmo. Então, a gente sabia que existia uma importância, mas acho que o grande achado, né, o grande resultado é perceber que essas áreas, né, elas desempenham um papel muito maior do que a gente esperava originalmente. Que bacana, é legal ver que além de ser então maior do que o esperado, né, o impacto dessas áreas de preservação, ele também é bacana porque, como você falou, né, sai ali da questão empírica para provar com base em dados, né, o que a gente já achava, acreditava, né? E também é a primeira vez que o potencial dessas áreas do Cerrado foi avaliada com relação também ao papel vital de proteção de espécies ameaçadas, né, Carol? Isso, é a primeira vez que isso foi quantificado, né? Então, a gente sabia que tinha alguma importância, mas não sabia quanto. E aí a gente precisou de lançar mão de uma série de técnicas para poder entender esse papel. E acho que isso só foi possível também pelo CAR, né? Que é também algo novo na política ambiental brasileira, né? Há 5 anos atrás, a gente não tinha essa noção de onde estavam as áreas e onde estavam os APPs de reserva legal. Então, agora a gente passa a ter novas informações que possibilitaram, né, esse tipo de análise e esse tipo de resultado. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda, né,
que essas áreas privadas elas têm um papel muito grande. Isso não exclui o papel das áreas públicas, as unidades de conservação. No Cerrado, a gente tem uma rede de reservas muito limitada, então a gente precisa sim, né, investir na criação de novas unidades de conservação, mas as áreas privadas elas complementam esse papel das unidades de conservação e certamente sem essas áreas de proteção permanente e reserva legal nas áreas privadas, a gente teria uma situação ainda mais difícil para as espécies ameaçadas de extinção. Uhum. E também, né, com as áreas privadas é uma coisa que fica mais fácil de a gente controlar, né, essa preservação, porque muitas vezes em áreas que não são destinadas é mais difícil, né, ter a fiscalização. Como que você vê essa questão também? As áreas não destinadas realmente é, muito, a gestão é muito mais complicada, né? Se Uhum. você não tem dono, você não tem para quem, Quem cobrar, né? a quem cobrar e quem é responsável, né, por aquela área. As áreas privadas não, a gente já tem uma série de instrumentos legais, né, que orientam o uso, né, desse território. Então, eu acho que muitos desses produtores já estão, né, a própria definição, né, e a delimitação dessas áreas de proteção, elas já existem. Então, é importante que a gente reforce e valorize a importância dessas áreas. E no caso das áreas não destinadas, eu acho que a gente tem principalmente ali na região da Amazônia, tem uma série de discussão, né, então que a gente precisa realmente demarcar e destinar esses territórios, né, Uhum. que seja para unidade de conservação, que seja para o que for, mas que sim, a gente precisa dar não simplesmente dar um dono, mas atribuir um responsável, né, Por para a cuidar, conservação, né? e para a proteção dessas áreas. Perfeito. Esse estudo foi feito em parceria aí por um conjunto de pesquisadores, né? O FG, IBAMA, o UNB, a ONG Aliança da Terra, da qual você faz parte, Universidade de Alcalá, na Espanha, Kansas State University, nos Estados Unidos. Muita gente envolvida para identificar, né? Então, fazer esse levantamento, esse estudo. E aí vocês também identificaram que em algumas áreas são prioritárias para investimento em restauração. Quais que seriam essas áreas? Esse estudo, apesar de trazer um resultado até simples, né? A gente tem essa quantificação, ele tem uma série de análises, de avanços metodológicos, tecnológicos por trás. Então, o próprio conhecimento, né, que o CAR hoje fornece para os pesquisadores e para a definição de políticas públicas, é um exemplo, né? Há 10 anos atrás, esse tipo de trabalho não seria possível, justamente pela falta de informação. Mas a gente também tem outros avanços, né? E outras pesquisas que foram feitas para que a gente conseguisse chegar nessas análises. Eu acho que uma delas é justamente entender aonde estão as espécies ameaçadas de extinção. Para grande parte das espécies ameaçadas, a gente tem pouca informação disponível. Às vezes a gente tem 4 registros de ocorrência, 5, informações muito limitadas. Então a gente precisa aí trabalhar com uma série de modelos, né, para justamente conseguir estimar aonde essas espécies devem existir, mesmo um pesquisador não tendo ido lá para poder fazer a coleta, né? Então, com esses resultados, a gente conseguiu priorizar também essas áreas onde a gente deveria recuperar, né? A gente então tem isso, né, para todo o Cerrado, mas uma das áreas principais para essa priorização seria ali, né, justamente no Cerrado, já na região sudeste, né, próximo de São Paulo, no estado de São Uhum. Paulo. Ali a gente tem uma quantidade muito grande de espécies em risco de extinção, e muitas áreas que poderiam ser recuperadas, né? E teria um impacto muito grande para a conservação dessas espécies.
Perfeito. Tá ótimo, Carol. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um estudo bem bacana e você trouxe muitas informações esclarecedoras aqui para a nossa audiência. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Deixa eu só fazer uma observação. Claro. Algo que a gente então tem essa priorização, né? E o que a gente espera é que agora o trabalho, né, esse artigo, ele possa ser usado para apoiar políticas públicas. E o que a gente tem discutido é como fazer isso, considerando uma agenda positiva, né? Como que a gente pode, se a gente entende que essas áreas privadas têm um papel real para a conservação das espécies, como a gente pode criar uma agenda positiva, não simplesmente comando e controle, mas como a gente pode incentivar e apoiar esses produtores, né, para a proteção dessas áreas, e, quando for o caso, para a recuperação. Então, eu acho que mais do que a gente procurar culpados é como a gente, como sociedade, pode dar condições, né, para que esses produtores possam contribuir, né, com um papel tão grande que é justamente a proteção dessas espécies em risco de extinção. Tá certo. Muito obrigada por essa contribuição final, aí por essa observação. Realmente é muito importante a gente incentivar a preservação em áreas rurais cada vez mais. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Bom trabalho. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.